Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Anel de Ouro. Como já sabem, o nosso podcast tem como objetivo principal ajudar casais, até mesmo solteiros. Esperamos a vossa fiel audiência nos próximos e neste episódio. É importante lembrar que estamos a transmitir a partir do Facebook, do YouTube, e podem acompanhar sempre que quiserem em todas as nossas redes sociais. E para hoje, como estreia, nós procuramos trazer um convidado mais que especial. Um convidado que tem uma carreira excelentíssima, bom profissional. Com vocês, senhoras e senhores, Atanagildo Paulo. Seja muito bem-vindo, boa noite, Atanagildo. Muito boa noite ao programa Anel de Ouro, boa noite àqueles que nos acompanham. É um prazer estar e merecer esta honra, não é, de estrear um programa com esta dimensão que visa efetivamente harmonizar as famílias, conscientizar os jovens sobre a importância de se estar efetivamente num relacionamento sério que é o casamento. Exatamente. Então, Atanagildo, antes de partirmos mesmo de forma apressada para a nossa conversa, o que é que acha desse espaço, né, visto que acaba por ser um ambiente inovador cá na província enquanto profissional de comunicação? Como é que avalia? Olha, devo dizer que após o surgimento da internet, os preguiçosos diziam que não seriam ultrapassados e que efetivamente podiam conseguir atuar em todas as áreas sem a necessidade da internet. Hoje, envolvidos mais de 30 anos, acreditamos que quem não dominar a internet fica efetivamente ultrapassado. E nos dias de hoje, acredito que os podcasts têm sido mecanismos até dos políticos, nas campanhas eleitorais nós acompanhamos, para a transformação da consciência dos cidadãos. É só vermos, por exemplo, o que os podcasts fizeram no Brasil, nas últimas eleições. Foram exatamente determinantes para as campanhas políticas. E na nossa sociedade já é muito bom quando temos vários formatos de podcasts. Alguns virados para a arte, alguns virados para a culinária, outros virados para os relacionamentos. E este Anel de Ouro, de facto, também vem marcar a diferença, tendo em conta as temáticas que certamente serão levantadas aqui ao longo das suas edições, porque vamos acabar com vários tabus. Porque hoje, infelizmente, as nossas sociedades vivem de preconceitos, que são ideias preconcebidas sobre determinadas coisas e às vezes não procuram um conhecimento efetivo e puro sobre as coisas para poderem decidir. E então, se calhar este espaço vai acabar com o medo que muitos jovens têm de se casar, aqueles que às vezes acreditam que o casamento seja um inferno, e muitas vezes eu até conversando com jovens digo, mas como as pessoas têm tanto medo do casamento e haver tantos casamentos assim? Que é contraditório. É contraditório. Se as pessoas se casam é porque efetivamente o casamento é um lugar de amor, de paz, de harmonia, então não temos por que temer. Mas vamos pegar nessa deixa mesmo. O que é que acha? O que é que está na base dessa percepção, talvez, que seja só uma percepção? E nós temos de que a maior parte da juventude tem medo do casamento. Bom, para pessoas que estão dentro do casamento, acho que têm muito mais a dizer em relação a nós. Nós, por vezes, temos uma visão mera superficial do que seja um casamento. Porém, são essas mesmas pessoas que têm medo excessivo do casamento. Não, eu até acho que é também contradizer o que efetivamente vou dizer. Mas é que os jovens querem e amam o casamento. Só que têm medo do que efetivamente pode acontecer no casamento. E, infelizmente, estas pessoas também, às vezes, cruzam com pessoas erradas que vão contando histórias erradas de casamento. Imagine, por exemplo, que apareça alguém que conte que está a viver momentos terríveis no casamento, momentos ruins. E para quem não se casou, a ideia é,
então é melhor eu não casar. Outra coisa que faz muitos jovens temerem o casamento é a falsa ideia de perderem a liberdade. Pois, só para pegar nessa deixa, hoje eu estive a conversar com um amigo e ele disse-me, olha, se eu casar, ou seja, se eu me separar agora, ele é casado, se eu me separar, nunca mais caso. Ele e acrescenta, eu tive mais liberdade em casa da minha mãe do que dentro do casamento. Efetivamente. Então eu fiquei a refletir, provavelmente seja esse o medo que os jovens têm. Exatamente. Era a liberdade. Primeiro, a afirmação do jovem não é saudável. Não é saudável na medida em que tu não podes te casar com perspectiva de se separar. Quer ver, você entra já com o pé esquerdo ao invés do pé direito ou os dois pés. Ou seja, você precisa ser otimista para que este otimismo te ajude a realizar os seus objetivos e também a vencer os obstáculos que a própria vida traz. Eu acho que o casamento também não é um mar de rosas, tem os seus espinhos. E é importante que se fale assim. É importante que nós tenhamos esta noção, mas nós só conseguiremos vencer os obstáculos se estivermos determinados. Se formos já negativistas, com aquela ideia de que o meu casamento não vai dar certo, que ela não é a pessoa certa ou que ele não é a pessoa certa, e mínima briga, eu já penso em desistir, em fazer ruptura no relacionamento, é claro que ele não vai dar mesmo certo. E qualquer pessoa que saia frustrada de um relacionamento, a tendência é mesmo de pensar em nunca mais se unir a outra pessoa. Então, eu acho que precisamos de otimismo e determinação ao firmarmos o nosso compromisso. Nós temos que saber o que é que queremos efetivamente. Eu quero me casar? Quero sim. Então, devo poder caminhar com determinação para esse objetivo. E o que a Tana Júlio acaba por falar, acho que deve ser realçado. Mínima briga, achamos que devemos logo cortar o relacionamento. Acho que isso devemos levar em várias vertentes. O que dificulta o sucesso da maioria dos jovens é a consistência. Exatamente. Então, no casamento deve haver essa consistência. E o princípio de equilíbrio no relacionamento é o respeito. O respeito. Nós podemos ter ideias contrárias, mas não podemos pensar que somos inimigos. E no relacionamento não pode existir competitividade. Ninguém é melhor que ninguém no relacionamento. Aliás, os preceitos do casamento estão estabelecidos pela Bíblia. E depois, ao nível da lei dos homens, os estados estabeleceram regulamentos para guiar os casamentos. Quando Deus diz que o homem é o cabeça de casa, não está a dizer que deve pisotear a esposa. Quando diz que a mulher é submissa, não está a dizer que deve concordar com tudo que o marido diga, mas deve ter sabedoria ao direcionar a sua palavra ao marido para não quebrar o quê? A autoridade. Porque a autoridade do lar é do esposo. Então isso tem que estar patente. Mas a melhor forma de nós preservarmos o nosso casamento é exaltarmos o nosso casamento. É por isso que é fundamental nós reconhecermos as qualidades do nosso parceiro, elogiarmos e chamarmos a atenção com sabedoria quando o nosso parceiro está a caminhar mal. Mas o chamar a atenção não é como muitos às vezes têm estado a chamar a atenção. Imagine, por exemplo, quando eu chamo nomes feios à minha parceira, ou digo, tu não prestas. Será que a pessoa ficará atenta ao que eu efetivamente quero passar como conhecimento, como educação, ou vai ficar chocada com o facto do parceiro dizer que ela não presta? Então, são dessas questões que nós temos que ter noção. Eu acho que também não se constrói casamento sem educação. É verdade. Não se constrói casamento sem educação. Nós temos que ter educação. A educação é fundamental, é pilar determinante para que nós possamos ter um casamento duradouro. Se nós não tivermos educação, nós não vamos ter cuidado com a palavra. E em muitos relacionamentos, o que destrói é a palavra. Palavra dura. Aquela palavra que mata, que choca. E eu às vezes costumo dizer, como você depois vai poder amar essa pessoa? Se você diz palavras tão duras a essa pessoa, então é impossível. Exatamente. Eu prestei atenção no que a Tana Júlia estava aqui a falar, o que me leva a uma reflexão.
Eu penso que a maior parte dos casamentos duradouros atualmente são os dos nossos pais. Acredito eu. Isso talvez por conta da grande influência dos valores modernos sobre os tradicionais. Eu penso que as nossas mães, principalmente, têm um sentido de preservar o casamento muito mais do que nós, ou pelo menos a camada de 90 para baixo. Eu acho que acaba por ser uma forte ruptura dos valores modernos. Por exemplo, a Dana Gilde falou aqui sobre o respeito, sobre a submissão. Quantas mulheres hoje são efetivamente submissas aos seus esposos? E mais, levantamos essa questão sobre a submissão, o que acaba por ser mais forte do que outros valores. E é muito mais discutido na camada feminina. O que me leva a pensar, ou a camada feminina é que não compreende exatamente o que é submissão, ou a camada masculina é que compreende de forma errada e tenta tirar benefício desta. Bom, primeiro eu quero mesmo dizer que é achismo. O que disse aqui é mesmo achismo. A perspectiva é, não existem valores modernos e valores antigos, os valores são os mesmos. Só que eles são enquadrados em contextos completamente diferentes. Vou lhe dar um exemplo. Se a preparação do casamento no passado obrigava, por exemplo, que os tios aconselhassem os noivos para aspectos de como lidar com a sustentabilidade da casa, a questão da própria sexualidade, o cuidado para a educação dos filhos. Hoje você tem a tecnologia, né? Tem os vídeos. As pessoas acabam por dispensar, em muitos casos, a opinião especializada, não é? De um adulto, de um ancião, de um idoso, para ter efetivamente a opinião pública ou publicada. Ou seja, transformamos os modelos virtuais como os assertivos para a construção da nossa consciência e decisão do que aqueles que nos foram passados pelos nossos antepassados. E é aqui a questão, a discussão não é entre valores antigos e valores modernos, mas a discussão é as formas antigas e as formas modernas. Precisamos compreender. Agora, eu acho que isso tudo também acaba quando nós acabamos com a disputa. Não estamos aqui numa luta entre o homem e a mulher, entre a autoridade e a submissão. Porque quando ela é baseada, é fundamentada no respeito, ela acontece naturalmente. Porque é preciso construir relacionamentos com propósitos. E eu como parceiro, eu como marido, tenho de saber qual é o meu propósito com o casamento. E a minha esposa também deve saber qual é o seu propósito com o casamento. Isto vai conduzir o nosso relacionamento. Hoje por hoje, os casamentos são forçados por circunstâncias que eu até reprovo. Vou dar um exemplo. Atingiu a maioridade. Eu sinto que é um empecilho ter aquela filha, aquele filho em casa. Tem de casar. Sou diácono. Frequento a igreja. Para manter a honra da família. Tem de casar. Engravidou. Tem de casar. E, infelizmente, nós temos casamentos imaturos. Temos, por exemplo, crianças procurando educar outras crianças. Temos o fenômeno de crianças chamando mãe na avó e nana ou pelo nome na mãe. Por conta destas circunstâncias. Eu penso que a instituição casamento é muito séria e não pode ser abordada de maneira leviana. Maturidade não é idade. Idade não é maturidade. E o que é que constrói um relacionamento sólido? Um casamento sólido é a maturidade. Existem crianças educando adultos e adultos aprendendo com crianças. Então, temos que fazer leitura de todos esses fenômenos para construirmos o casamento.
A verdade é que o casamento construído com bases sólidas é de facto maravilhoso. O casamento é das melhores instituições que existe. E como diria na sociologia da família uma vez, diria não, disse, e muitas vezes ensinando sociologia da família, a instituição família nunca deixará de existir. Agora, os conceitos de família vão mudando mediante as transformações das próprias sociedades. Se os ministros do Senhor, na consagração dos casamentos, em algumas realidades diziam: declaro-vos marido e mulher, e a família era pai, mãe e filhos. Hoje, por conta das transformações, já existe a frase declaro-vos casados. E por quê? Porque as questões de gênero mudaram. Agora existem vários gêneros e não apenas masculino e feminino, homem e mulher. E qual é a visão do Atanagildo quanto a isso? Mas é uma visão para dizer se é bom, se é mau. Não. Para dizer da que qualificada. a perspectiva é que se nós temos estes fenômenos, devemos aceitar que eles existem, mas que cada família consiga salvaguardar os padrões por ela mesma estabelecidos. Eu tenho de salvaguardar os padrões de família que estabeleci. Conta muito aquilo que eu idealizei para mim como esposo, aquilo que idealizei como o que quero de esposa e o que eu quero para os meus filhos. Se é que esta perspectiva de filhos também faça parte dos nossos padrões, porque já existem aquelas pessoas que, pelo que viram, pelo que viveram, também acham que podem constituir família, independentemente de terem ou não filhos. É muito interessante essa conversa. É igualmente complexa. Mas aqui a título de curiosidade, Atanagildo é casado há quanto tempo? Olha, olhando para o meu percurso, eu constituí família pela primeira vez aos 20 anos. 20 anos. Aos 20 anos. Então, constituí família aos 20 anos. Permaneci neste relacionamento perto de 5, 6 anos e depois este relacionamento dissolveu-se. Fiquei perto de 5 anos sozinho e em 2016 me uni à minha atual parceira e estamos juntos até hoje. Bom, Atanagildo acaba por dizer que entra num relacionamento a primeira vez com 20 anos. E é interessante porque o nosso tema é justamente porque me devo casar antes dos 30. Então, é importante saber, naquela altura, o que é que motivou? O que é que motivou o casamento? 20 anos a casar? Exatamente. Olha, o que motivou o meu casamento naquela altura foi que eu comecei a me relacionar com alguém e depois engravidou. E na conversa com os meus pais, não tive nenhuma pressão, quer da minha família, quer da família dela, mas eu disse para mim mesmo, eu quero que os meus filhos nasçam e cresçam ao meu lado. E me uni. E hoje a minha primogênita estará a completar 18 anos no mês de outubro. Já acompanha o pai. 25 de outubro. Então é uma grande satisfação. Foi duro porque nós entramos para o relacionamento também com alguma ingenuidade, é claro. Nós não tínhamos a maturidade que temos hoje. E naquela altura, muito jovens, cometemos os nossos erros. E, eventualmente, estes erros permitiram a dissolução do próprio relacionamento. Foi por isso que depois tive que efetivamente fazer alguma introspeção, ficar um tempo sozinho para evitar que os erros cometidos naquela relação pudessem se repetir na relação atual. E hoje, bom, o tempo dá resposta. O tempo é mestre e foi dando várias respostas que naquela altura nós não tínhamos.
Naquela altura nós não tínhamos. E então eu penso que foi muito bom para mim, porque aprendi muito com o nascimento dos meus filhos. Eu posso dizer que tudo que sou hoje foi porque eu tive a vida que tive no passado, que tive a relação que tive e desta relação resultaram os filhos que tive. A melhor coisa que me aconteceu foi ser pai. Ser pai. Então, não me arrependo de nada. Nem de ter começado o casamento, nem de ter decidido terminar para depois recomeçar e estar na posição em que me encontro hoje. Tudo o que aconteceu valeu a pena. Porque eu também reprovo aquelas pessoas que ficam nos relacionamentos só por ficar. Já ouvi inúmeras vezes pessoas dizerem: eu estou só naquela relação pelos filhos, eu estou naquela relação porque... Não, nenhuma situação reversível pode justificar a nossa dor forçada. Entende? Isso é muito forte. É importante nós termos noção de que ninguém é obrigado a ficar num relacionamento tóxico. É por isso que ter um programa de vida, um projeto de vida, estabelecer metas, ter princípios é muito importante. E assim como eu considero o casamento um contrato social, sabe que o contrato ele pode ser contínuo ou dissolvido, a depender dos interesses das partes. E na verdade nós vamos para a família, vamos para o casamento, não porque queremos buscar felicidade, mas estar feliz com a pessoa que decidimos partilhar a vida. Então não se vai para o casamento para ser infeliz, para chorar, para depois pegarem medicamentos, tentar se matar. Não se vai para o casamento para essas causas. Se vai para o casamento para se ser feliz e fazer feliz. Mas essa questão ainda da idade, será que existe uma idade certa para casar? Há aqui um padrão pré-estabelecido, há uma regra que nós devemos cumprir antes, depois dos 30? Não existe. Na verdade, é preciso nós termos noção que o nosso Estado estabelece como idade adulta os 18 anos. A partir do momento que nós completamos 18 anos, o Estado está a nos dizer que estamos prontos para encarar a vida fora dos nossos pais. Ou seja, acaba a responsabilidade dos pais. Mas embora nos nossos dias, e eu até vi uma reportagem curiosa de um jovem que processou os pais nos Estados Unidos porque estava acima dos 30 e os pais disseram que não, ele já não estava na idade para continuar na casa dos pais. E ele disse: não, eu não pedi que eles fossem meus pais, então posso viver até o tempo que eu quiser. Então decidiu processar os pais. Colocou os pais em tribunal. Não existe. A resposta objetiva é: não existe idade adequada, se não esta estabelecida por lei. Não recomendo casamentos infantis, ou seja, abaixo dos 18, mas a partir dos 18, desde que a pessoa esteja preparada emocionalmente, psicologicamente, material e financeiramente, pode efetivamente se casar. E eu acredito que um dos objetivos deste espaço é fortalecer a vontade das pessoas se casarem. Exatamente. Então, a recomendação mesmo é que os jovens não tenham medo do casamento, desde que façam a escolha certa. Mas a escolha certa não é a pessoa perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. A escolha certa A escolha certa é
encontrar aquela pessoa que se adapta aos padrões por nós estabelecidos para a convivência. E depois aceitarmos as pessoas tais como elas são e podermos lapidar aqueles defeitos que podem ser mudados. Porque, efetivamente, existem defeitos, e eu costumo brincar, defeitos de fábrica. Quais são aqueles defeitos de fábrica? São aqueles defeitos que não podem ser mudados. Por exemplo, eu já vi pessoas que morreram psicologicamente, emocionalmente, porque ouviram do parceiro palavras como: tu estás muito gorda, eu não gosto de pessoas muito não sei o que, você é muito escura, no quarto não dá para te ver. Enfim, sabem aquelas formas muito agressivas de violentar, não é? A pessoa. E então aquelas pessoas com aquele medo de perderem o parceiro ou a parceira vão tentando mil e uma formas para mudarem no sentido de agradar o parceiro. Não façamos isso. Mudemos aquilo que dá para mudar e se não der para mudar, que nós mudemos. Entende? Entende essa perspectiva? Como o casamento é um lugar de harmonia, Sim. se o teu pilar fundamental for a harmonia e não encontrar a harmonia, então deixa aquele lugar. É melhor deixar, para que se evite até problemas futuros. Exatamente. E depois isso acaba por ser uma percepção que os jovens têm sobre o casamento. O facto de supostamente não encontrarmos a pessoa ideal, eu acho que acaba por ser um grande problema para a maioria, principalmente para jovens. Tem alguma pressa, vou dizer que tem alguma pressa de entrar em um relacionamento. Sim. E depois achamos que tudo serve. Exatamente. Então acho que... Faça como a ciência faz. Exato. Como é que a ciência determina um fenômeno, um fato social? Exato. Não é do ponto de vista do seu todo, do ponto de vista do resultado, mas maior percentagem. Ou seja, tu tens 10 princípios para estabelecer, por exemplo, a pessoa ideal para casar. Isso é interessante, né? E esta pessoa tem 7 dos elementos. É a pessoa ideal ou não? Tens 10 princípios Isso é importante. e encontras uma pessoa que tem apenas 3. Esta pessoa é a ideal ou não? Porque já estamos de acordo que não existe ninguém que tenha todos. Primeiro elemento. Segundo elemento, eu penso e recomendo sempre: não vá para o casamento para receber, vá para dar. Significa que quando você vai com expectativas, você pode ter as suas expectativas frustradas. Por exemplo, as pessoas que vão com carência de afeto. E às vezes na altura do romance, no relacionamento, há muitos: ai, não me ligas, não me mandas mensagem, isso assim. Quer dizer, queremos ver no outro aquilo que nós achamos que fazemos. Não. O relacionamento não é negócio, onde a gente faz um investimento e depois quer buscar rendimento. Não vai buscar troco, vai dar. Vá para doar. Então, se você quer que tenhas uma pessoa meiga, seja você o meigo. Se quer ter uma pessoa sorridente, seja você o sorridente. Você adora que saiam para jantar, seja você a pagar o jantar. Então, nós até podemos mudar os nossos parceiros através das nossas próprias atitudes e comportamentos. Certo? E o que acontece? Os casamentos se destroem porque nós exigimos mais do que damos. Queremos muito a contrapartida. Não. Eu tenho estado a dizer, eu não sou obrigado a dizer obrigado. Ainda que reconheça o grau de satisfação, né? Ainda que tenha o grau de satisfação por ter recebido um bom presente. Não sou obrigado. E se eu não disser obrigado e aquilo parecer para si que tinha que pedir obrigado, você vai sofrer. Certo? Então, para que você não sofra, faça simplesmente e deixe que o mundo reaja como ele quer reagir. Porque nós não somos a outra pessoa não é possível isso. Não é possível. Mas, Atanasio, da experiência enquanto mais novo, sabe?
e da experiência que tem hoje, Uhum. qual é a avaliação? Aprendeu mais enquanto jovem? Hoje parece muito mais fácil, porque já é muito mais maduro, obviamente já aprendeu muito, já tem uma experiência, apesar de ter parado um tempo para refletir. Pronto, acha que teve mais vantagem ter um relacionamento ou um casamento, como deve ser dito, Uhum. enquanto mais jovem, ou hoje um Atanagildo, obviamente, mais maduro? É como, por exemplo, eu costumo dizer a algumas pessoas que estão sempre à procura do príncipe encantado, da princesa. Você não vai encontrar se não namorar. O namoro é a preparação do casamento. Então, como é que você vai preparar uma coisa que você não quer começar? Eu quero com isso dizer que eu, pelo menos, acredito que fui feliz ao começar muito cedo. É claro que naquela altura, talvez eu estivesse a viver coisas acima da minha idade. Mas me fizeram crescer. Porque eu não me destruí. Eu posso dizer que o presente, como tenta comparar, né, o passado e o presente consolidou o meu passado. E tem uma coisa que eu faço. Eu não reprovo, não reclamo sobre o meu passado. Eu agradeço. Porque é o meu passado que me fez homem hoje. Eu olho para minha filha, com as dificuldades todas que passei, para tê-la até hoje aos 18, e eu digo graças a Deus, porque enfrentamos dificuldades e continuamos a enfrentar dificuldades, mas, no entanto, tenho ela ao meu lado. Então, que fique aqui claro uma coisa. Tenho o relacionamento que tenho hoje, tento implementar a experiência que adquiri ao longo desse tempo nesse relacionamento, mas também não posso dizer que eu tenho um relacionamento mar de rosas. As dificuldades que continuam. O casamento é uma constante construção. Quer dizer que nós começamos a construir o casamento desde o namoro e a casa não fica acabada até ao fim dos nossos dias. Até aquela frase da Bíblia, até que a morte nos separe. Quer dizer, o casamento é uma constante realização. Portanto, é por isso que é muito importante procurar ao máximo tirar dele os momentos maus, as tristezas. Imaginem, por exemplo, construir uma vida de muitos dissabores com uma pessoa que você sabe que vai viver com ela para sempre. Eu escrevi no passado, a pior desgraça é quando a tua pior inimiga é a sua esposa. Porque você vai vê-la todos os dias. Eu, por exemplo, posso dizer que estou aqui na rua, vou para o trabalho, mas o maior tempo que eu passo é onde? É em casa. À noite tem quantas horas? Durmo com ela há quanto tempo? Tentas virar, ela está. Tentas, aquelas pessoas que dormem mal, né? Fica perto, ela está aí. Né? Você tem aqueles momentos, né, digamos que a pessoa não está bem, ou fruto da alimentação, né? Os gases, quem suporta? A esposa. Não, isso é sério. E nós, como parceiros no casamento, enfrentamos muitas coisas. As pessoas não têm noção do que o casal partilha. E então é importante que tanto o parceiro tenha a parceira como a sua melhor aliada e a parceira tenha o parceiro como o seu melhor aliado. Porque não tem como. Não tem como. E tem mais uma dica que eu gosto de passar. Sim. Que é muito importante. É melhor nós desconstruirmos a ideia segundo a qual casamento é para se suportar. Não, casamento não é para se suportar. Casamento é para se mimar. Ok. Casamento é para se mimar. Casamento não pode ser inferno. Casamento é para se mimar, é para viver bem. Pronto, casamento é para viver bem. Aquelas pessoas que casam sem ao menos terem um freio.
o que é que espera? O que é que esse casal espera dentro de casa? Eu tenho estado a refletir profundamente, Sim. principalmente no contexto atual em que vivemos. E isso é um facto. Há pessoas que casam sem ter um ponto em que vão subsistir. Exatamente. Olha, uma interessante pergunta. Mas eu sempre deixo de dizer aos jovens. É bom que não tenhas emprego. É bom que não tenhas emprego. Pronto. Mas se não tiver emprego, pelo menos tenha trabalho. Porque o emprego é o exercício, é colocar a nossa força ao serviço de outrem. E por conta de um rendimento, né? Eles passam algum apoio. E o trabalho? É toda atividade remunerada ou não. O problema é que nós consideramos apenas trabalho, atenção, que depois vamos chamar emprego, quando estamos a funcionar numa instituição do Estado. Esta é a nossa pobre realidade. E quando você opta pelo trabalho, vai perceber que trabalho existirá sempre. Emprego vão faltar. Emprego. Por que o emprego vai faltar? Porque o emprego é sempre... Ele aparece em pré-requisitos. Eu vou lhe empregar se você tem as características que eu procuro. Mas o trabalho não. O trabalho aparece com base na necessidade. Então, você pode ter trabalho e não emprego e ser completamente feliz. Agora, aos jovens que vão se casar, Sim. é preciso que tenham a consciência de que você não pode ir para o casamento sem uma base de sustentabilidade. O teu pai pode ter dinheiro, a tua mãe pode ter, o teu primo, amigo e tal, mas ninguém vai te dar fuba todos os dias. Aliás, eu estou aqui neste momento. A minha mãe não sabe se comi ou não. Por quê? Porque estamos e vivemos em lugares diferentes. Ela tem a vontade de me dar de comer e quer que eu esteja alimentado, onde quer que eu vá. Mas neste momento eu estou aqui. E ela está lá, a minha mãe. Ela me ama, ela quer, mas ela não sabe se comi ou não. Então é para dizer que não falem de emprego, falem de trabalho. E tenham a noção da sustentabilidade do lar. A Bíblia também estabelece que o homem é responsável pelo mantimento de casa. Hoje temos agora a emancipação, a mulher também participa, depois juntamos os salários e tal. Muito bem. É claro que também aquela perspectiva da sustentabilidade masculina dava também machismo. E isto dava outro grau de superioridade nos casamentos, que permitia também que os homens violentassem as mulheres por serem apenas não só submissas, mas que dependiam completamente do homem para suprirem as necessidades de casa. Isso também era uma outra violência. Mas o homem tem de saber que deve lutar para a satisfação das necessidades de casa. Ponto final. Tem que ter uma fonte. E é sagrado. Ai daquele que busca fontes estranhas de sustentabilidade da sua família. Também não vai ter a família por muito tempo. Ela se destrói. Porque os mais velhos, na altura da preparação dos casamentos, conversavam com as mulheres. Mulher, você tem 3 coisas fundamentais que deve cuidar em casa: o fogo, a cama e a sala. O que eles explicavam nesse elemento? O fogo é porque a comida é sagrada. Não vá buscar formas estranhas de alimentar a tua família. Se a sua mulher traz conduto porque um amigo, sei lá, que é interessado em nela, lhe deu, aquele casamento depois não vai prosperar. Porque aquele alimento vem de fontes duvidosas. O homem também vai roubar da namorada para levar em casa. Estraga exatamente a instituição, a família. Esse é o foco. É o foco. Depois tem a cama. A Bíblia é clara também nesse elemento. Diz que quando vocês são casados,
a satisfação é uma obrigação. A mulher deve dar prazer ao marido e o marido deve dar prazer à mulher. Mas, atenção, isso não significa que você, pelo direito que tem, deve, por exemplo, obrigar a sua esposa a transar quando ela está triste, porque isso é violação. E a esposa também obrigar ao marido. Não é isso. Deve ter diálogo e comunicação para essas coisas. E a comunicação para o sexo até leva a um processo. Começa desde a hora de saírem de casa de manhã, aquele elogio, filha, estás linda, coloca aquela lingerie, aquela não sei o quê, e no serviço, amor, eu te amo. Aquelas coisas. Até chegar em casa, todos estão aquecidos e o orgasmo não demora. Mas quando não há esta preparação, também as coisas não acontecem. E a sala, estamos a falar da higiene. Pois, muitas mulheres, por exemplo, perdem o marido por não saberem tratar da cama. Já imaginou, por exemplo, um marido que sai para trabalhar e ao regressar para casa, sabe que os homens têm aquela tendência de ir diretamente para o quarto, né? Sim. Ao invés de encontrar o quarto perfumado, cama preparada, está a encontrar a cama desarrumada desde que saiu, mesmo a cama não ficou arrumada. Coisas dispersas. Os homens têm a tendência de serem dispersos. Mas é impressionante, é que não gostam de coisas dispersas. Ele tem sempre aquela noção de que deixei a calça aí, mas depois tenho aí a companheira, vai pegar e vai colocar no sítio certo. Também fez isso enquanto casado. Na verdade, temos sido exigentes. É preciso admitir, assim, principalmente com a toalha, né? As mulheres adoram quando o homem utiliza a toalha e coloca no sítio certo. E nós abandonamos imediatamente por cima da cama. De facto, já não podemos negar. Então fazemos isso. Então, ficou a saber desses três princípios. Por acaso, nunca antes tinham. E depois, se esta é a dica que dão à mulher, aos homens também lá no aconselhamento, os mais velhos aconselham sempre o homem a dizer onde vai, onde está, porque a maior preocupação da mulher é que o marido regresse a casa, e que não fale essa questão do mantimento, volto a repetir, e aliás até hoje com algum exagero e com a transformação do casamento em prostituição, as mulheres dizem sempre: o homem bom é aquele que dá dinheiro, né? O dinheiro satisfaz qualquer mulher. Mas não só as mulheres, os homens também. Eu, às vezes, em alguns casos, costumo dizer: não, é prazeroso receber dinheiro da mulher para fazer as nossas coisas, né? A mulher dizer: não, toma um táxi, vai beber uma gasosa, saia com os seus amigos, porque nós também temos as nossas... Então, não é só a mulher que gosta de dinheiro, nós os homens também gostamos. Mas atenção, temos que ter limite com o dinheiro. Para os dois. É preciso regular. Porque se nós não regularmos isso, nós vendemos. E depois já não é casamento, é prostituição. Então isso. Esse é o dia da prostituição. Sim, porque a prostituição é a venda de determinados interesses por dinheiro. Não pode acontecer. Mas o Atanagilo tem trazido para a literatura isso que acaba por vir aqui. Porque eu acho que isso é muito complexo e deve ser bem registrado. Olha, eu nunca escrevi efetivamente assim de temáticas tão contundentes, polêmicas como estas, assim na maneira como estou a dizer aqui. Mas salvo em palestras. Quando dou palestras, porque eu sou palestrante desde 2006 e de diversos temas, sobretudo temas relacionados à família, porque eu sou apaixonado por temas relacionados à família, eu falo destes assuntos. Agora, em livros, sim, os meus contos, eu tenho agora 3 contos, e o último vai ser lançado no dia entre 21 e 22 de julho. Estamos agora a consertar com o Centro Cultural a questão da data, se vamos fazer na festa ou no sábado, que é A Morte da Dor. A Morte da Dor. Eu tenho o primeiro conto, é O Caçador Sem Carne. E depois escrevi O Prazer Veneno. Esse é o gajo mais famoso. E
E agora vamos colocar o livro Amortador. Eu falo sobre tudo das temáticas de casamento. No Caçador Sem Carne, eu abordo um relacionamento no meio rural que termina porque a mulher não aguentou suportar a pobreza do marido. E para se livrar do marido, o que ela faz? Acusa o marido de feiticeiro. E as aldeias não toleram essas coisas. Então houve absolutamente a ruptura. Só que o fim vai mostrar que o marido tinha razão, que ele estava no pior momento, era agricultor e também caçador, não é? E depois vem à tona que ele errou, mentiu, e é por isso que é o caçador sem carne. O caçador fica mesmo sem a carne, e a carne as coisas. No Prazer Veneno, eu abordo exatamente o perigo do prazer e o que nós não somos capazes de fazer por prazer. O Prazer Veneno aborda mesmo a violência doméstica no gasto urbano. O Frederico Imperial é um homem obcecado que chega a matar a esposa porque não queria que ela fosse vista por outras pessoas. Essa é O Prazer Veneno. Estou em pau. Sim, levamos a teatro. Levamos a teatro o Prazer Veneno. E infelizmente acontecem várias tragédias. Sim. Depois o filho vê o pai a matar a mãe e ele chega a matar também o pai, vai para a prisão, sai da prisão, tenta constituir família, traz os traumas todos transportados quer da família, quer da prisão, e chega também a matar a esposa e os filhos. Ele vive prazeres doentios. Estes fenômenos que vocês estão a acompanhar agora a acontecer por aí, pelo país e pelo mundo, de pessoas a transarem com mortos, eu já abordo no livro O Prazer Veneno. E tem tempo, Esse livro é de 2014, tem 10 anos. O Prazer Veneno tem 10 anos, o Caçador Sem Carne de 2013. Aí em 2021 lançamos um livro de poesia, que é o Pétalas de Lágrimas. E agora, em 2024, vamos fazer a sessão oficial do lançamento do livro Amortador, que é uma espécie de continuidade do enredo do Caçador Sem Carne. Então, neste livro, as pessoas vão se surpreender, porque falamos também de traumas e implicações da ruptura do casamento para os filhos. Eu sou daquelas pessoas que procura trazer a sociedade em obras artísticas tal como ela é, e não como deveria ser. Eu não desenho nas minhas obras uma sociedade disse. Não, eu trago aquilo que ela é. Aliás, a sociologia me dá isso, não é? Eu estudei sociologia, sim, efetivamente, por conta do estudo dos fenômenos e factos sociais. Então, em tudo o que faço, vou trazendo parte daquilo que é a minha experiência acadêmica nas minhas obras. É isto que nós fazemos. E esse livro que será já lançado dia 22, é isso? Sim. 22. Acaba por ter um público-alvo específico, como da forma que a Tânia Gil descreve. Penso que serve muito também para casados. Não, todas as minhas obras são recomendadas para pessoas casadas e que queiram casar, né? Porque eu recomendo as minhas obras para as famílias. As minhas obras são para as famílias. Esse acaba por ser sempre o desafio da Tânia Gil. Exatamente, porque é como tudo. Eu sempre digo, eu quero ser lembrado, né? Eu quero, e eu tenho plena certeza que as pessoas me vão ler mais e vão procurar saber mais sobre o que eu fiz e faço sobre cultura, ciência e sociedade depois de eu morrer. E então eu estou aqui a preparar a minha visão deste país e do mundo para o futuro. Para que quando esta voz se silenciar, quando não puder estar mais aqui num podcast como este, aquilo que são os meus ensinamentos possam falar às pessoas e poder mudar consciências. Porque eu sei, eu estou consciente que eu não sou eterno. Eu vou um dia desaparecer. Eu vou morrer. Mas quero crer que até lá, esta vida tenha valido a pena. Esse é o meu objetivo. E o maior ganho. O maior ganho será... E é sempre assim. Quando autografo as minhas obras, quando entro para fazer jornalismo,
Ou seja, tudo o que eu faço, a maior satisfação é ver as pessoas aqui, para quem eu sirvo felizes pela minha existência e por aquilo que eu faço. Não é dinheiro. Não quero morrer à fome, mas eu não sou fanático pelo dinheiro. Gosto de dinheiro, gosto de gastar, mas eu acredito que existem valores muito mais importantes do que o dinheiro. E então procuro salvaguardar esses valores porque estes edificam. Então é isso. Eu vou confessá-lo. Eu tenho um amigo, provavelmente conhece o Albino. No Tinto. Ele fala muito sobre Passou por nós as nossas formações de oratória. E é muito agradável a forma como fala. E eu sempre fiquei com essa, mas quem é o Atanagildo ao final? E pronto, hoje acabo por perceber que ele nunca foi exagerado. Ah, é? Não. Aos pais. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque, pronto, ao sentirmos isso, nós nos realizamos. E também aproveito aqui o vosso espaço, por ser o espaço inaugural do Anel de Ouro, para convidar as pessoas a seguirem-me nas redes sociais. No Facebook eu tenho uma página que se chama mesmo Atanagildo Paulo de Castro. É curioso. Obviamente é Atanagildo Paulo Oficial, né? Enfim, porque essa palavra oficial talvez é que torna a figura. Não, mas eu quero ser... então é Atanagildo Paulo de Castro a página. E a conta é Atanagildo de Castro. E vão perceber, porque há aquelas contas falsas, mas pelo número de seguidores e pela característica das postagens, já conseguem perceber se é de facto ele ou não. No YouTube, no Instagram, enfim, nós também estamos lá. Por causa mesmo desta transformação das mentes, eu, desde o ano 2021, criei um projeto que se chama Despertando Mentes. Nós fazemos palestras, já fizemos inúmeras palestras, mas a que mais tive participação de jovens e de interação é a palestra com tema entre emprego e trabalho e do que você precisa para se sentir realizado. E já realizamos 3 edições desta palestra e vamos continuar a realizar, porque nós queremos transformar as pessoas em empreendedoras. E a pergunta que às vezes se coloca é, mas será que temos que ser todos empreendedores? Sim. A diferença é que não podemos ser todos negociantes. Você sabia que você pode fazer empreendedorismo no casamento? A partir do momento que você inova, trazendo atitudes proativas, positivas, você está empreendendo no casamento. Você pode ser empreendedor no teu local de trabalho sem ser necessariamente o líder, o chefe, o diretor. A partir do momento que você traz ideias inovadoras e trazes para a tua equipa, colaboras com a equipa, garantes a produtividade, você está a ser empreendedor. Só que, infelizmente, nós transformamos a palavra empreendedorismo em materialismo. E quando estamos a falar de empreendedorismo, as pessoas já estão a pensar em dinheiro, em triplicar, em investir 500 para ganhar 2.500. Nem sempre é assim. É fundamental termos esse tipo de compreensão. Então, esse tipo de consciência que eu procuro levar para os jovens, que de facto devemos ser empreendedores em tudo o que fazemos. E nós não perdemos nada sendo bons e fazendo o bem. Pelo contrário, mudamos vidas. E essas vidas acabam também mudando outras vidas e levamos a gratidão de sermos a referência. E é por isso que eu gosto de dar aulas. É professor. Neste momento não estou a dar aula em uma universidade, mas depois que me formei em 2016, acabei ficando dando aulas também no Instituto Superior Politécnico São Vicente e também no Instituto Superior Politécnico da Calas. Até 2021, pelo menos, tivemos a sorte de partilhar o conhecimento, 2021, 2022, o conhecimento dessas instituições, e nós adoramos dar aulas por isso. E hoje ficamos felizes por termos já licenciados que foram produtos das nossas aulas, sobretudo nas áreas específicas em que nós lecionamos. Em algum momento sentiu que o casamento estava frio, atividade profissional, ou nunca teve grande problema com isso? Olha, meus irmãos, é preciso ter em conta isso. Há a ideia de que nós podemos fazer tudo, e é possível. Antes de começarmos esse podcast aqui, alguém falou de Leonardo da Vinci.
e era o polivalente, não é? E podia fazer inúmeras coisas. É possível. Sim. Só que nós precisamos estabelecer prioridades em nossas vidas. E o exemplo é meu. Eu comecei a fazer música e literatura nos anos 90. Comecei a considerar aquela atividade séria 2000. Em 2002, quase que matei a carreira artística, porque comecei a direcionar para o jornalismo, que foi a altura em que entrei na rádio, em 2002, e fiquem atentos a isso. Me considerei maduro entre 2006 a 2010. O que é que eu fiz? 2013 lancei o meu primeiro livro, 2014 mais um, 2009 antes criei a promotora AP Promoções. Se ouvirem por aí, AP Promoções, o fôlego da cultura é minha marca. Em 2011 e 2012 fui o primeiro a realizar o que nós temos hoje como uma gala de premiação. Eu tinha o Festival de Variedades da AP Promoções, onde distinguíamos 5 categorias artísticas: música, dança, teatro, literatura e artes plásticas, e homenageávamos um promotor cultural. Antes do Justino Andrade ganhar o Prémio Nacional de Cultura e Artes, nós já o tínhamos reconhecido neste nosso prémio: o Ito Capitalista, os Vozes da África, o Chico Pobre, a Edna Mateia e tantos outros nomes da nossa cultura aqui na província. Em 2015 dou uma pausa ao nível da AP Promoções, porque as circunstâncias mudaram, não é? Começamos a ter muitas dificuldades no mercado cultural, e temos até hoje. Em 2020, dia 29 de fevereiro, realizei o concerto intimista Atanagildo Paulo, 20 anos de carreira artística, na Biblioteca Provincial. Foi o último depois da Covid-19. Em 2021, lançamos o primeiro, o álbum A Honra, onde tem músicas que eu escrevi há muitos anos, e novas também. Tive a participação do Aris Tanisman na composição da música Vencedor, que cantamos juntos. Tive 2 músicas escritas pelo Edi Pecela, que é Pobre ou Rico e Quando Este Dia Chegar. Neste mesmo ano lançamos o livro Pétalas de Lágrimas, em dezembro. Em julho foi o disco, em dezembro o livro. Ficamos 2022, 2023 sem assim uma aparição do ponto de vista de venda de livros, mas fizemos inúmeras palestras. E agora em 2024 vamos lançar o A Morte da Dor. Então, para dizer que nós nunca paramos do ponto de vista de ações, de atividades, mas todas elas viradas para aquilo que é o desenvolvimento da cultura e da sociedade angolana. Que nos traz aqui a entender que sempre foi um homem de grandes ofícios, em números muitos. Quem tem que dizer ser grande é a sociedade. Mas o que nós queremos dizer é: não nos vamos cansar de fazer aquilo que somos capazes de fazer, independentemente de termos a capacidade, necessidade e a oportunidade que não dependa de nós. Porque existem fatores externos e fatores internos. Mas aquilo que depender de nós, nós vamos fazer pela cultura e pelo país. Eu criei uma frase que nunca levei muito avante: eu amo Angola tal como amo a cultura. Então eu caso sempre Angola e cultura, e vou fazer tudo por ela. Nós estaremos aqui para testemunhar esse grande feito, obviamente, que vem do Atanagildo. Estamos mesmo agora a terminar o nosso programa, mas eu não vou deixar de perguntar: como é que Atanagildo define a sua esposa? Olha, uma pessoa desafiadora, com brilho no olhar, com os defeitos que lhe são característicos, mas que é uma pessoa que eu adoro amar. Eu adoro amar e costumo dizer, eu nunca faço as coisas de forma forçada, né? Eu também, é curioso, as mulheres dizem que aceitam os homens, né?
mas eu estou lá porque aceitei. Porque se eu não quisesse, ele não estaria. Então, é uma pessoa que vale a pena e que continua a lutar por ela. Que já tivemos situações difíceis, já pensei em desistir, mas acredito que por ser uma pessoa que também não desiste facilmente das coisas que ama, então continuamos e estamos aqui. Não somos os melhores nem os piores, mas somos aqueles que efetivamente podem dizer alguma coisa naquilo que é a constituição de matrimônio. Você nos deu conselhos, dicas para jovens solteiros, casados. Sempre se eu tenho essa oportunidade, lanço sempre uma dica. Eu não concordo com aquela frase amar é sofrer. Ou amar quem não nos ama é cansar o coração, como diz o Yannick. Respeito. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente faz é amar. E a melhor forma de amar é não esperar de volta ao amor. Nós somos bons porque somos bons, não somos bons porque os outros são bons por nós. Precisamos continuar a amar. E a cada vez que nós amamos, nós nos fortalecemos no amor. E sempre que alguém for ingrato conosco, ainda agradeçamos, porque desperta e deve despertar aquilo que nós não podemos fazer com os outros. Nós não podemos imitar comportamentos errados. E às vezes os casamentos e relacionamentos no geral se destroem por causa disso. Porque as pessoas querem pagar pela mesma moeda. Querem fazer exatamente o que não devem fazer para despertar ao outro que aquilo não se deve fazer. E só mesmo para terminar vou contar a vocês 2 historinhas rápidas. Permitam-me que eu conte essas 2 historinhas rápidas porque ajuda os casamentos. Sim. Há uma jovem mulher que estava casada e o propósito dela foi que eu estou casada porque Deus me deu esse presente e devo ser grata. Então ela levou para o casamento o pressuposto de gratidão. E o que aconteceu? Ela foi casar com um jovem que amava ela. Amava de facto os filhos, mas era desbundeiro. Saía sexta, só voltava na segunda. E então, o que ela fazia? Todas as vezes que o marido estivesse a sair, ela preparava pasta para o marido não ter problemas ao longo dos 3 dias e desejava boa sorte ao marido na diversão. E um dia desses, o marido se inquietou com isso. Então disse, eu fiz ali, sexta-feira, 15 horas, já não sei mais ali. Situação tá difícil, ela tá estranha, até depois ficamos com aqueles pensamentos negativos. Sim. Essa mulher vai me envenenar porque eu sou mal com ela. Então, às 17 horas, a mulher pergunta ao marido, já saiu a tua pasta, já está aí o teu lanche, então não vais para as tuas desbundas e tal? O marido disse, não, hoje não estou disposto. E no mesmo momento, o telefone tocava, os amigos, parei como? Ela atende aos seus amigos, vá para o restaurante. A mulher ficou preocupada, mas deixou. Às 20 horas, o marido estava em casa para o jantar. A mulher feliz chama o marido para a mesa e na hora da oração a menina de 5 anos ora, papai do céu, muito obrigado porque hoje o nosso pai está a jantar conosco. Aquilo mexeu de novo com o marido. Ele vai para a cama, a mulher pensa que ele está doente, porque não comeu mais bem, o apetite foi mesmo e tal. A mulher vai ligar para o médico, não sei o que fez, nada. Dia seguinte de manhã o homem não está a sair. A mulher, marido, vá para a tua atividade, teus amigos e tal. Então a mulher disse, já que não estás a ir, eu fiz o plano que era para ir para a mãe, para passar algumas horas com a mãe. Mas qual mãe? Mas assim hoje me perguntas qual mãe? A mulher afinal estava a se referir à mãe do marido. Ele conseguiu outra ideia. Eu pensei, essa gaja vai me fechar. Vai falar que eu lá comporto-me mal. Ele está tudo bem. A mulher tinha 2 carros, né? Dizia pegar no carro, leva as crianças e vai para a mãe. Ele desconfiado segue.
fica fora do quintal, começa a ver a mulher lá em ambiente com a sogra, que aquilo é uma maravilha. Ele disse, já que é show. Então, entra, assim que entra, chega lá e a mãe disse, olha, tua esposa está a dizer que você é um grande homem. E tá, não sei quem disse, poxa, isso afinal está complicado. A mulher da moça, não te deixamos bem, você nos seguiu, tem falta de favor lá em casa, vamos regressar já, voltamos para casa, domingo de manhã. O homem sozinho, reuniu a mulher e disse, eu não coisa, eu vou parar. Mas vais parar de quê? É a tua vida, isso aqui, você é bom pai, traz mantimento em casa, não sei o quê. Disse, não, eu não tenho isso de bom homem. Não, eu sempre agradeci pelo homem que és, porque você traz coisas para os teus filhos, não faltou nada aos teus filhos, e sempre orei para Deus que te mandasse são e salvo para casa. E o homem disse, não, eu é que era mau, então vou mudar. Resultado, ela mudou o marido com atitudes positivas. A outra história era da mulher que competia com o homem que era o bom, né? Aquela disputa de coisa. Então ela chega saturada na casa do pai e diz ao pai, eu quero matar o meu marido. Mas queres matar o teu marido por quê? Não, ele é muito mau, ele não se mais fã. Aí tá bom. O pai foi ao quarto e foi pegar um saquinho onde tinha um pó branco. Deu a filha e disse assim, olha, filha, vá, chega em casa, todas as refeições do teu homem meta um pouco desse pó. Ele não precisa ver, mas você tem que lhe tratar bem. Quando está a vir, ele receba o abraço, ele chega, tira os sapatos, lava os pés dele, seja uma esposa comportada. A mulher vai para casa, começa a fazer isso. Só que à medida que ela vai fazendo isso, o homem também vai tendo comportamento positivo. Aquilo que era ódio se transformou em quê? Amor. E o pai disse que depois de 30 dias o marido ia morrer. Quando chegou no dia 25, ela foi para a casa do pai e disse, pai, eu vou te matar, você quer que eu mate, agora daqui a pouco vai morrer. Um marido vai morrer por culpa do pai. O pai se ainda. É que? Pai, você me ensinou mal, você não sei o quê, agora o meu marido vai morrer, ele é bom homem, esse dia temos estado a sair, vamos para isso. E o pai lhe disse, filha, ainda me diz uma coisa. Nós estamos mesmo aqui, eu vivo com a tua mãe. Eu, teu pai, te ensinaria a matar o teu marido. Eu só queria saber qual de vocês era o culpado. Aquilo aí é fuga de arroz. E o teu marido não vai morrer. Podes ficar descansada, regresse para casa e continue a ter o comportamento que estás a ter nos dias de hoje, porque que faz o teu casamento feliz. E então ela voltou para casa e a vida dela continuou. São as duas lições. Quer dizer que nós fazemos a diferença. Quer dizer, não espere que o outro mude se você não mudar. A mudança que você quer ver no outro, faça em você. E você vai transformar o mundo. O casamento também é assim, também. É por ali. Foi um grande prazer, Atanásio. Nós esperamos contar com a sua presença aqui no nosso podcast mais vezes. De facto, aprendi muito, imenso. E com certeza a nossa audiência lá em casa também aprendeu muito. E é importante que se tenha aqui pessoas que tenham essa visão, com essa idoneidade, que conhecem mais do que nós. E nós, enquanto sabedores, devemos aprender e admitir as nossas fraquezas, as nossas limitações. É importante realçar que a Atanásio vem deste mês, no Centro Cultural Manuel Monteiro. Exatamente, Manuel Rui Monteiro. E já que estamos no espaço de família, já perguntou o que acho da minha esposa. Então, abraçar os filhos, né? Eles complementam, né? Exato. Abraçar os filhos. E dizer à família que amo muito. Na minha maneira defeituosa de ser. Amo e vamos continuar a proteger essa instituição que é o casamento, que é a família. Muitos já me perguntaram muitas vezes pelo que passei se não mudaria de opinião, e eu repito sempre, entre a vida solteira e a vida casada eu vou preferir sempre a vida casada. Eu vou querer 50 vezes mais a vida casada, porque eu acho que encontro maiores benefícios nela do que na vida solteira. Então, quem quiser casar, case mesmo, mas não case por ilusão, porque os outros casaram também.
ou porque o pai e a mãe querem ou a igreja quer. Case porque ama e queira amar. Eu até não digo muito que se deixe amar, porque quando nós sentimos amor, aquilo é natural. Então é mesmo a tua obrigação amar. Ame só. Se não for amado, ame. Esse é a missão, porque a tua missão é amar. E a missão de ser amado é de outro. Então faça a tua parte. Porque nós somos responsáveis por nós, pelas nossas atitudes e não pelas atitudes dos outros. Sim, senhor. É isso. Dessa forma bonita, nós terminamos assim o nosso podcast. É importante que nos siga nas redes sociais, Anel Douro. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Sempre que puder, visite, comente este vídeo, partilhe e convide os seus amigos. Nós voltamos na próxima semana, pontualmente, às 19 horas. E mais, sigam as redes sociais do Atanagilo Paulo, no Facebook Atanagilo Paulo de Castro. E sigam as nossas redes, sigam a mim, eu sou o Banda Quick e voltamos pontualmente a próxima semana. Agradecemos a sua audiência e boa noite.